Hoje eu vou fazer ao vivo, aqui na tela com você, um aporte nos 3 fundos imobiliários que estão sendo meus favoritos ultimamente. Mas antes de apertar o botão de compra, eu vou te mostrar um checklist que já vai te ajudar a analisar qualquer fundo imobiliário. São 8 itens que, se você ignorar qualquer um deles, pode custar muito caro você comprar um fundo imobiliário que não é legal e você acabar perdendo dinheiro. E no final, você vai ver o quanto eu já recebo de renda passiva por mês só com esses 3 fundos imobiliários. Existem 2 grandes grupos de fundos imobiliários: os fundos de papel, que investem em dívidas do setor imobiliário, e os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos de verdade: galpão logístico, shopping, lajes corporativas. Hoje o aporte que eu vou fazer vão ser em 3 fundos imobiliários: um de galpão logístico, outro de shopping e um fiagro. E antes de fazer os meus aportes, deixa eu te mostrar os 8 itens que qualquer fundo de tijolo precisa passar para entrar na minha carteira. Porque fundo imobiliário não é tudo igual. E escolher errado pode ser o pior para sua independência financeira. Primeira coisa, eu utilizo o Investidor 10, você pode usar o Status Invest, Investidor 10, tem um monte de site gratuito que você pode fazer análise e puxar os dados do fundo imobiliário para você fazer a tua análise. E aí, para te mostrar os 8 itens do meu checklist, eu vou analisar já com um dos 3 fundos imobiliários. Eu vou escolher um e depois você replica aí com os outros 2, até para fixar o conhecimento. E qualquer dúvida que você tenha, você traz aqui, ou você pode me chamar lá no Instagram, Renan Diego Oficial. O primeiro que eu vou fazer a análise aqui, que é o primeiro deles, é o XPML11, tá? Então aqui, ó, você vem aqui na lupa e digita o fundo imobiliário que você quer analisar, XPML11 nesse caso. O XPML11 é um fundo de shopping center, tá? Então eu vou te mostrar aqui como é que você faz essa análise. O primeiro item a se analisar é o dividend yield, que é quanto o fundo paga de rendimento por ano em relação ao preço da cota. Para fundos de tijolo, eu gosto sempre ali, ó, a partir de 8%. Então assim, a partir de 8 para cima, já é muito bom. E o principal ponto, não compare um fundo de tijolo com um fundo de papel. São categorias diferentes, com perfis de riscos diferentes. Então, não vai dar certo. Beleza, onde que eu encontro o dividend yield aqui no Investidor 10? Bem de cara aqui, ó. Esse DY é o dividend yield que você consegue encontrar. Nesse caso, do XPML11, está 10,23. Mas você consegue encontrar aqui embaixo também nos indicadores. Aqui, ó, dividend yield, ok? Os mesmos 10,25%. Beleza, feito isso, segundo item para você analisar é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Isso indica se a cota tá cara ou barata. Se tiver abaixo de 1, tá descontada, tá com desconto. Se tiver igual a 1, tá com preço justo. Se tiver acima de 1, é porque tá com preço acima. Então você está pagando mais caro do que de fato ele vale. Para bons fundos imobiliários, um PVP levemente acima de 1 não necessariamente é um problema, mas acima de 1,2, basicamente assim, eu gosto de 1,1 no máximo. Mas passou disso, começa a pedir um pouco mais de atenção e aí talvez você acabe comprando um fundo que está com um preço mais caro do que vale, depois ele vai corrigir e você vai estar ali negativo desnecessariamente. Terceiro item, a gente analisa o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Eu sempre falo assim, ó, prefira fundos grandes e consolidados. Então, acima de 1 bilhão em patrimônio. O mercado de fundos imobiliários está passando por uma fase de consolidação. Fundos grandes estão comprando fundos pequenos. Você quer estar no lado certo dessa equação? Então você precisa analisar esse ponto. Onde que eu vejo aqui valor patrimonial? Você consegue ver aqui também, ó. Nesse caso ele está em 6,4 bilhões de patrimônio líquido. É basicamente o quanto que vale o patrimônio, tá? Então, ok, está acima de 1 bilhão, massa também. Item 4, liquidez diária. O mínimo aceitável é de 1 milhão por dia. Abaixo disso, você pode ter dificuldade para vender quando você precisar. Então, liquidez diária é a facilidade que eu tenho de comprar ou de vender as cotas desse fundo imobiliário. Nesse caso, a gente analisa por aqui, ó. Então, ele tem 19,32 milhões de liquidez nesse momento. Então, aqui mostra tudo o histórico do ano, né, ano a ano, mas nesse momento está o atual 19,32 milhões. Então, bem tranquilo, acima do que de fato a gente precisa. O outro item, que é o quinto, que eu gosto de fazer essa análise, é você ver ali a gestora e o administrador. Então, procura sempre gestoras, administradores reconhecidas, com histórico longo e outros fundos bem geridos. Uma boa gestão faz toda a diferença na qualidade dos contratos, na escolha dos imóveis, no caso, e principalmente na gestão de risco. O que é gestão de risco? Na gestão de crise. Momentos de volatilidade, tudo mais, com que age. Então aqui, onde que a gente vê quem é o gestor e o administrador? A gente consegue encontrar aqui, na parte do sobre o XPML11, você encontra aqui, ó, a administração realizada pela Vorta, distribuidora de títulos, que é uma administradora já conhecida no mercado, boa, e a gestão é da XP Asset Management também, né, dispensa comentário. Então nesse caso aqui, tá ok. O sexto item que a gente analisa é se esse fundo imobiliário ele é um multiativo. O que é multiativo? Tem o monoativo e o multiativo. O monoativo é que tem um único ativo no portfólio. O multiativo tem vários ativos dentro do portfólio. Isso te ajuda a minimizar
o risco-retorno. Então, quanto mais ativos, melhor. Enfim, só um que eu fujo. Se já tem ali 5 ativos e tal, já está de bom tamanho. Nesse caso, vamos dar uma olhada aqui no patrimônio do XPML11. Ó, aqui tem a lista de ativos e aqui tem a quantidade e qual que é a localização. Então, tem 13 shoppings em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 2... Então, assim, está bem diversificado, é um baita multiativo. Agora, olhando para a vacância. A vacância, que é o 7º item que a gente analisa, é a porcentagem de imóveis sem inquilino. Basicamente os imóveis que estão vazios. E o ideal aqui é abaixo de 10%. Dependendo do fundo, a gente consegue levar até 20%. Mas aqui o ideal é abaixo de 10%. Zero vacância praticamente não existe. Sempre tem algum imóvel que está em transição ou o inquilino acabou de sair, enfim, né, esse tipo de coisa. Mas acima de 10, 20 já é sinal de alerta. Onde que eu olho a vacância? Eu consigo ver aqui, ó, taxa de vacância, histórico da taxa de vacância. Aqui o azul é ocupação, então aqui é 95% em média ocupação. E a vacância está aqui, vou até tirar aqui para a gente ver só a vacância, ó, 4,20, em média 4,20 de vacância. Então, bem tranquilo também. Ok. O 8º item que eu gosto de analisar quando é fundo de tijolo é que tem que ser multi-inquilino. Então, assim como eu gosto de multi-ativo, tem que ter mais de um inquilino. Porque imagina, se eu tenho vários shoppings, vários imóveis, mas todos estão alugados para um único inquilino, para uma única empresa, por exemplo. O risco é alto, porque se ele sai de um, ele pode sair de todos. Então, multi-inquilino é importante. Nesse caso de shopping center, ele é muito multi-inquilino. Então, tem várias lojas, várias pessoas e empresas que compram diferentes dentro de um único shopping. Imaginem vários shoppings. Então, nesse caso aqui, também tá super ok. Esses são os 8 itens, tá? Inclusive, fica até o final que tem um presente para você. Mas fica aí que daqui a pouco eu falo. Tem mais 2 fundos imobiliários que eu vou falar para você já analisar, seguindo esse checklist, para você praticar, tá? Um é o XPLG11, que ele é um dos principais fundos imobiliários de logística do Brasil, focado em galpões, usados principalmente por grandes empresas e e-commerce. Ele ganha dinheiro alugando esses imóveis, e principalmente para players fortes, como varejo e logística, tá? O que traz uma boa renda e principalmente previsível. Isso é maravilhoso. Hoje o fundo vem passando por um ciclo forte de crescimento, com aquisições bilionárias que aumentaram bastante o tamanho do portfólio. Em termos de renda, ele tem entregado algo próximo de 9 a 10% ao ano com distribuição. Mas essa distribuição ela é bem estável e ao longo dos meses. Então é bem bacana. Quais são os pontos fortes que eu vejo no XPLG11? Escala grande e diversificação. Exposição ao crescimento do e-commerce, você está vendo como é que tá. Gestão ativa e aquisições estratégicas. Então esse é um fundo bem bacana também. Dá uma analisada nele, XPLG11, ok? Agora, o terceiro fundo imobiliário para você também analisar, esse já é um fundo que é FIAGRO, que é um fundo de investimento do agronegócio. É um fundo FIAGRO papel, tá? Então a maneira que você vai analisar é um pouquinho diferente, mas dá uma analisada com o checklist, só não tem imóveis. Então é só você tirar essa parte do checklist. Então ele não investe em imóveis físicos, ele investe em dívidas do agronegócio, principalmente em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Para a gente entender melhor, você está financiando o agro e recebendo juros em troca disso. A grande atração desse fundo é a renda alta. Hoje, ele entrega algo próximo de 15 a 17% ao ano de dividend yield, um dos maiores do mercado. Incrível, né? Além disso, os pagamentos são mensais e são consistentes, cerca ali de 14 a 15% por cota. E a carteira dele é majoritariamente em CRAs, mais de 70%. E os retornos, muitas vezes atrelados ao CDI, mais alguma coisa. Então, basicamente, ele é um fundo focado em geração de renda forte, não em valorização. Apesar dele ter valorizado pra caramba aí nos últimos meses, porque é um fundo recente, vamos dizer assim também. Vamos lá, que eu vou fazer agora com você uma aquisição de... Vou ver aqui quanto que eu tenho na minha conta da Rico para fazer investimento e mostrar passo a passo esses 3 fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, já estou logado aqui na corretora Rico. Onde é que você vai para fazer investimento em fundo imobiliário? Primeiro, você tem que ter o dinheiro aqui no saldo, né? Aqui em saldo disponível, tá vendo? Eu tenho R$ 3.070,40. Então, dá pra gente fazer um investimento bacana aqui nesses fundos imobiliários. Você vem aqui em Home Broker. Aqui em Home Broker, você vai colocar na boleta, que é essa tela aqui, os fundos imobiliários. Eu vou começar aqui com o XPML11, tá? E aqui, como eu tenho 3.000 e poucos reais, eu vou colocar R$ 1.000 em cada aproximadamente, tá? Então aqui vai dar mais ou menos umas 10 cotas. E aqui ele já aparece o valor, vai dar 1.080 aqui, tá vendo? 1.080 e 50 centavos. Vem aqui, coloca a assinatura eletrônica e validar. Validou, você vem aqui em comprar. Pronto, ordem aberta. O outro que eu vou fazer é o XPLG11. Também vou colocar ali próximo de R$ 1.000. Vou botar aqui 10 cotas. Assinatura eletrônica já está salva. Comprar. Ordem aberta também. E agora o Vigia 11, que é o FIAGRO. Aqui no Vigia, para completar próximo de R$ 1.000, vou colocar aqui 95, tá? Que aí vai dar direito. Vou botar aqui comprar.
ordem aberta. Pronto. Aqui a ordem está aberta, daqui a pouco ela vai ser executada e aí o investimento foi feito com sucesso. Agora a parte que todo mundo quer ver. Quanto que isso gera por mês para mim? Então com esse aporte de 10 cotas no XPML11, mais 10 cotas no XPLG11 e 95 no Vigia, a minha posição total, ou seja, com o que eu já tinha nesses fundos e mais o que eu aportei, fica em, só no XPML11, 36.870, que vai me gerar uma renda no mês de R$ 314,93. Já no XPLG 11 fica ali um valor investido de R$ 25.631,80, que vai me gerar uma renda por mês de R$ 207,40. E no Vigia, R$ 33.140,50, que vai me gerar uma renda de R$ 462,31. Considerando os dividend yields atuais e o valor investido que foi de R$ 95.642,30, eu vou receber aproximadamente por mês R$ 984,64. Líquido, sem imposto de renda. Agora, compara. Um imóvel físico, alugado, descontando IPTU, manutenção, imposto de renda, sobre cada aluguel que você recebe, ele vai render em torno de 0,35% ao mês. Esse fundo imobiliário, essa rentabilidade média dos 3 fundos, está dando ali em torno de 1,03% ao mês. E lembra, isento de imposto de renda. Com o patrimônio se corrigindo pela inflação no longo prazo. Isso sem considerar a valorização da cota. Então, falando só da renda, da rentabilidade, cada investimento tem o seu objetivo. E para quem quer construir renda passiva mensal com proteção inflacionária, os fundos imobiliários são excelente. Quer receber esse checklist que eu fiz aqui para você analisar direto no seu celular ou no seu computador, para que você possa sempre consultar antes de fazer um investimento em fundo imobiliário e ainda ter a chance de ter a sua carteira de investimento analisada pelo meu time, para você ter uma segunda opinião e assim você ficar sabendo se está aportando corretamente, se tem algum ajuste para fazer que vai melhorar ainda mais sua performance? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Vai lá para aproveitar esse presente e quem sabe você não é uma das pessoas que a gente seleciona para fazer uma segunda opinião da carteira. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like. Ele ajuda o nosso canal a chegar mais longe e mais pessoas que precisam aprender sobre isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e principalmente nos grupos do WhatsApp. Você sabe que querem aprender a investir em fundos imobiliários. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você, para sua família e bora evoluir!